Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Personalidade deriva do latim persona, que significa máscara, ou seja, aquilo que queremos parecer para os outros. Na vida diária, percebemos determinadas expressões com relação a alguém especial, uma autoridade ou uma celebridade, pessoa de grande personalidade, ou, por vezes, ouvimos comentários falando sobre o outro. Fulano não tem personalidade. A sutileza de tais colocações está associada ao comportamento, à forma de agir e de pensar da pessoa que está sujeita aos comentários. O foco das observações está ligado a determinadas qualidades ou defeitos que marcam o indivíduo mediante a impressão que ele causa ao outro. Todos nós temos a ideia do que acreditamos ser, mas nem sempre essa impressão corresponde à realidade. Para uns, opiniões sobre a personalidade não são importantes. O que passa a ter significado é a ideia que ela tem de si. Outros ficam muito influenciados pelo conceito que fazem sobre a sua pessoa. Nós, seres humanos, somos o resultado de nossas experiências pelas interferências socioeconômicas, pelo modo de viver, pela cultura e também pelo que recebemos de educação. A personalidade envolve todo o ser humano como uma unidade integrativa de funcionamento global. O eu é constituído de memórias, pensamentos, sentimentos, além dos aspectos biológicos, físicos, psíquicos, orgânicos e comportamentais. Os traços emocionais, o temperamento, o caráter, a capacidade de percepção vão diferenciando uma pessoa da outra, o seu comportamento interno e social. Esse somatório nos dá uma mente consciente, o eu, que pode ser considerado como o centro da personalidade individual, o responsável pelo sentimento de identidade. Quem sou eu? O nosso eu exerce o controle e dirige os impulsos mediante as exigências do nosso dia a dia. Na medida em que o indivíduo vai despertando para a vida, forma o seu código de ética, os valores e princípios que determinam o seu caráter e a sua forma de ser, pensar e agir. A conduta é guiada pelos padrões éticos, morais e ideológicos que o diferenciam do outro. Transtornos da personalidade. Podem surgir na infância, na adolescência e acentuar na fase adulta, um verdadeiro quebra-cabeça. Geralmente ocorrem no processo de desenvolvimento do ser humano. Muitas crianças, na fase escolar, são consideradas como diferentes por apresentarem dificuldades, déficit de atenção, TDAH, transtorno déficit de atenção, e déficit por serem hiperativas, TDAH, transtorno déficit atenção e hiperatividade. Tais dificuldades tornam-se um transtorno na vida da criança, prolongando-se até a fase adulta porque são rotuladas de impulsivas, mal-educadas, estabanadas, sem limite, levadas, agitadas, desorganizadas, distraídas e vivem sempre no mundo da lua. Como consequência, apresentam baixa da autoestima, menos-valia, sentimentos de rejeição, rendimento escolar insatisfatório. O importante é detectar a dificuldade da criança para obter um tratamento adequado com médico e psicólogo. Identificando o quebra-cabeça. Tipos de transtorno. Dependentes. São pessoas que têm a necessidade do outro, vivem na dependência de ser cuidados. Geralmente são submissos, apresentam certos medos, como separação da mãe, do amigo, do marido, do filho. Têm dificuldade de assumir responsabilidade dos próprios atos, medos de realizar projetos, de iniciar qualquer atividade nova e até de ficarem sozinhas.
estabelece uma relação de dependência afetiva com o outro. Narcisista. Pessoas que se julgam poderosas, grandiosas, têm necessidade de admiração, sentem-se especiais, acham-se exuberantes, têm a crença exagerada no seu próprio valor, são arrogantes, suspeitam que os outros sentem inveja de si. Têm um comportamento ofensivo em relação aos outros. Quando as suas necessidades não são satisfeitas, tornam-se egocêntricas e mesquinhas. Essas pessoas estão em constante sofrimento porque tentam concentrar toda a sua energia em si mesmas. Antissociais, psicopáticas ou sociopáticas. Pessoas que não têm limite, disciplina, não sabem respeitar o direito do outro, não se conformam com as normas e regras sociais. Seus traços marcantes são hostilidade, impulsividade, agressividade e violência. Procuram levar a vantagem em tudo. Irresponsáveis, brigam por qualquer motivo e são ausentes de sentimento de culpa ou remorso. Geralmente apresentam inclinação ao alcoolismo, toxicomanias, desvio sexual, promiscuidade, com passagem e ocorrências em distritos policiais. Obsessivas compulsivas, chamado TOC. Pessoas preocupadas excessivamente com limpeza, organização, lavam as mãos compulsivamente, os objetos têm que estar em ordem simétrica, são perfeccionistas, controladoras, sempre atentas aos detalhes, às regras e aos horários. Dedicam-se excessivamente ao trabalho, dão pouca importância ao lazer, têm mania de doença e medo de ser contaminadas. Paranoides. Pessoas ciumentas, desconfiadas, questionam a lealdade e fidelidade do outro e interpretam tudo como uma ameaça. São rancorosas, projetam seus conflitos e hostilidade nos outros. Consideram que estão sempre com razão, criam conflitos e não conseguem se ver dentro da situação. Ponto central. É importante saber que todos nós, ao tomarmos conhecimento dos traços ou tipos de determinadas personalidades, começamos a nos identificar com cada perfil. É normal. O que extrapola é a concentração de traços de um dos tipos de personalidade que podem sinalizar o mau ajustamento. Quando passamos a nos sentir inadequados, diferentes, incomodados ou até com certos sofrimentos, devemos pedir ajuda para um possível tratamento. Da mesma forma, aqueles que convivem com pessoas que apresentam as características ou traços de caráter muito acentuado devem aconselhá-las ao tratamento médico, psiquiátrico e acompanhamento psicológico. Esse cuidado é importante porque geralmente essas pessoas não se percebem e muitas vezes não sofrem com os traços de caráter acentuado que apresentam. O que dificulta é a convivência social. Muitas vezes o indivíduo apresenta uma distorção da estrutura do eu ou da personalidade, que vão apontar os distúrbios de caráter, tornando-se uma personalidade empobrecida e com falhas na socialização. Por curiosidade, é normal cada um querer conhecer o seu jeito de ser. A personalidade, na sua totalidade, traz os nossos traços emocionais, o sentir a emoção, o comportamento, caráter, a maneira de como agimos em determinadas ocasiões. Esse conjunto de ações é que nos mostra o nosso jeitão de ser, de sentir, de agir e de nos comportar perante a vida. Muitas vezes nos colocamos num determinado perfil, introvertida, pessoa calada, tímida, voltada para si mesma, ou extrovertida, pessoa alegre, comunicativa, voltada para o outro. É importante ressaltar que não podemos afirmar que existe um padrão definido de personalidade que indique que uma pessoa seja narcisista, considera-se o centro do universo. Esquiva, pessoa tímida, sensível à crítica,
preocupada de ser rejeitada, sente-se inadequada para realizações de tarefas e vínculos de amizade. Esquizoide, pessoa com dificuldade de relacionamento e convívio social, não tem amigos e nem confidente. Histriônica, pessoa sedutora, gosta de impressionar os outros, expressa de forma exagerada as emoções, tendência à dramatização e teatralidade. Por qualquer motivo, sente-se ofendida, comportamento histérico. Esquizotípica, pessoa estranha, excêntrica, apega-se a crenças bizarras, pensamento e discurso extravagantes. Borderline limite, pessoa instável, impulsiva, tempestuosa, com tendência à autodestruição. Rompante de raiva, mudam de opinião, passando de um extremo para o outro. De repente o outro é ótimo, daqui a pouco é péssimo. O que sabe é o tipo de transtorno da personalidade que torna a pessoa mal ajustada, inadequada ao seu meio social e muitas vezes apresenta manias, ações e comportamentos repetitivos que o torna diferente do outro. Casos de toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Os tipos de transtornos da personalidade podem surgir na infância, adolescência e se acentuar na fase adulta. Determinadas perturbações graves relacionam-se à constituição do caráter, das tendências comportamentais, podendo-se afastar a possibilidade de serem adquiridas pelo meio social. Já as alterações da personalidade aparecem em consequência de algum transtorno emocional ou nível de estresse muito grave, em geral proveniente da sua interação com o meio em que vive, ambiente familiar e social. Uma personalidade doentia no meio da multidão. Estudiosos do comportamento humano acreditam que determinadas situações que desestruturam o indivíduo na fase da infância, como privações, maus tratos, violência sexual, psicológica ou doméstica, poderão resultar numa personalidade violenta ou doentia. A nossa estrutura individual tem uma relação com o meio ambiente ou social, apontando a forma como fomos criados e educados. O ambiente familiar, os aspectos sociais e os fatores biológicos são dados importantes na formação da nossa estrutura psicológica. Entretanto, muitos passam por traumas na infância, mas apresentam equilíbrio e ajustamento no decorrer de sua vida. A personalidade doentia pode manter uma máscara, persona, de simpatia para envolver, influenciar e cativar o outro, que pode ser considerado como sua presa. Geralmente são pessoas que estão vinculadas a situações de crueldade, violência e agressividade e, em consequência, não conseguem reprimir os desejos ou instintos selvagens. As pulsões e instintos são anormais, isto é, não conseguem ser inibidos pela ética, coerção através de castigos institucionais severos. Sua característica é ser frio, extremamente violento, calculista, cínico, sem limite e disciplina. Esses indivíduos são levados a atos de vandalismo, violência, furto, homicídios, sem qualquer sentimento de culpa, com habilidade para a marginalidade e o uso de drogas, consideradas perigosas para viverem em liberdade. Essa conduta tem uma tendência antissocial, destrutiva, apresentando distúrbio de comportamento, de caráter, como uma doença oculta na personalidade. O eu é o núcleo da personalidade que exerce controle e dirige os impulsos de acordo com as exigências da realidade. Nesses casos, existe desestruturação do seu superego, a força moral, porque falta o senso crítico da realidade. Uma personalidade psicopática, no geral, apresenta um padrão intelectual médio ou elevado, porém o distúrbio de conduta mostra o seu comportamento antissocial e uma índole criminosa.
personalidade juvenil e comportamento destrutivo. A adolescência é uma fase de mudanças físicas e emocionais. Os impulsos cerebrais ainda não estão totalmente amadurecidos, dificultando, em certas ocasiões, uma tomada de decisão firme em relação à própria vida. Alguns jovens vivem envolvidos em confusões, drogas, sexo sem proteção, álcool, passando por um ponto de união entre o desejo de viver e morrer. O comportamento antissocial, a falta do senso crítico da realidade e responsabilidade perante os seus atos podem acarretar um futuro cheio de complicações. Como medida preventiva, deve-se iniciar, diante de sinais de alterações de comportamento, tratamento urgente, psiquiátrico e psicológico para o adolescente e acompanhamento terapêutico para a família. Geralmente os pais sentem-se impotentes na solução do problema e são colocados à prova do seu papel de poder e responsabilidade sobre os seus filhos. O tratamento se faz necessário englobando o núcleo familiar. Personalidade múltipla. Muitos de nós ouvimos falar da personalidade múltipla. É uma perturbação de identidade dissociativa, em que alternam no controle do comportamento da pessoa duas ou mais identidades ou personalidades. Muitas vezes, a pessoa não lembra dos episódios. Amnésia. Ora sente como se fosse Maria, ora é Joana d'Arc ou Napoleão. É importante ressaltar que nem todos que passam por traumas, violência sexual, estresse insuportável, lavagem cerebral, em crenças com tentativa de modificação do eu, podem desestruturar a sua personalidade. Geralmente, o ser humano tem a capacidade de manter o equilíbrio dentro do grau de normalidade. Tratamento. As pessoas que apresentam graves perturbações e alterações da personalidade correm o risco de terem comportamento destrutivo. Devem ser acompanhadas por médico especialista em psiquiatria ou deve recorrer também ao seu clínico geral, psicólogo, assistente social, que vão entender a sua história e poderão avaliar o que está acontecendo e causando tais distúrbios. Mediante o estudo do caso, poderão ser encaminhados a serviços especializados. O importante é pensar que os seus problemas têm importância e que os profissionais de saúde estarão disponíveis para ajudá-lo. Dicas. Uma personalidade saudável conduz de forma equilibrada a sua vida. Em relação aos filhos problemáticos, os pais devem manter o diálogo, procurar conviver e informar sobre as diversidades da vida, os riscos e consequências, controlar o comportamento do filho, saber com quem anda e os lugares que frequenta, dar limite, liberdade controlada. Cada um passa por períodos de experiências diversas no decorrer de suas vidas, marcadas por fases boas, ruins e até períodos de fortes crises emocionais. Essas experiências formam a nossa história particular. Para facilitar a superação das grandes crises existenciais, usamos as nossas habilidades como inteligência e o senso crítico. Hoje vivemos de forma individual, sujeitos à solidão interna, depressão, medos, angústia, talvez por não trabalhar dentro de nós a fé. O mesmo acontece quando olhamos em nível coletivo e nos defrontamos com as notícias de assassinatos, guerra, fome, miséria e morte que crescem no nosso cotidiano. Procure avaliar no seu eu o despertar da fé. A busca da fé deve ser em nível individual e repassada para as crianças, os filhos e netos como uma relíquia que está dentro de nós. Desde criança, ouvimos, por meio dos adultos, histórias de contos de fada, em que sempre o bem vence o mal. A fé interior é uma projeção da bondade. O ser humano necessita de ser preenchido
na descoberta da fé, para atingir a crença em si e no seu futuro. Cada um poderá chegar ao ponto máximo da sua fé, na descoberta de Deus, de acordo com seu jeito, sua forma de sentir e pensar sobre as questões da vida. Na medida em que o ser humano busca essa força interna, o conhecimento e a sabedoria, completa-se um ciclo, elevando o seu núcleo central, a personalidade superior. A visão de mundo se amplia, passa a dar o sentido à sua própria vida e à do outro. Ao atingir a paz interior, os sentimentos nobres do amor, da solidariedade e da compaixão ao seu próximo far-se-ão presentes no seu dia a dia. A reflexão sobre a vida se faz necessária a todo ser humano. Você pode.